Trump deu ultimato para Ali Khamenei e o regime dos ayatollahs do Irã, pessoal, e o prazo limite é este final de semana do dia 21 e 22, ok? E isso pode afetar o Brasil, sim, pode afetar nós e afetar o nosso bolso, pessoal, exatamente. Eu sou Paulo Vitor do canal PBDisso, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade sempre a verdade aqui no Brasil. Olha só, pessoal, o Trump e o J.D. Vance, ok? J.D. Vance é o vice-presidente do Trump, ele tem um perfil mais agressivo, né? Um perfil mais imediatista ali e tal. O que ele disse? Que caso o Irã não ceda, não entre em acordo com os Estados Unidos em relação ao enriquecimento de urânio, a parar, não é diminuir, é a parar, ok? Isso não é só uma demanda dos Estados Unidos, é uma demanda de Israel. Se o Irã não parar, se o regime ditatorial que hoje comanda o Irã, que é o regime dos ayatollahs, ok? Liderado por Ali Khamenei, não parar de enriquecer urânio, os Estados Unidos fará o maior ataque desde 2003, pessoal. Sim, o maior ataque desde 2003. Em 2003 estava acontecendo o quê? A guerra do Iraque. Sim, pessoal. E sabemos que os Estados Unidos praticamente dizimou o Iraque da face da terra, ok? Só que por que está acontecendo tudo isso, né? Por que os Estados Unidos desse prazo limite, né? Qual que é o motivo dessa guerra, pessoal? E todos nós já sabemos. O regime dos ayatollahs, né, o Ali Khamenei, eles declaram ali publicamente, né? Eles expõem de uma maneira totalmente livre e tranquila de que eles querem destruir Israel e os Estados Unidos, certo? E pensa você aqui no seu país vivendo e o seu vizinho quer te destruir. Óbvio, né? Você não pode deixar isso acontecer. Você tem toda uma história ali, né? Israel, Estados Unidos, nós todos temos uma história que temos que preservar e, né, garantir que o nosso povo esteja tranquilo. E aí, obviamente, né, não podemos deixar o Irã, né, um regime de pessoas ali que não tem, né, não tem nada na cabeça, obviamente, são pessoas ruins, né, tem o desejo de destruir uma outra nação, enriquecer urânio, porque quando você enriquece urânio sem o propósito, né, de energia nuclear, que é o caso do regime dos ayatollahs, do Ali Khamenei, né, eles estão enriquecendo urânio para fins bélicos, pessoal, fins de armamento nuclear, sim, justamente para eles cumprirem o plano deles de destruírem Israel, né, e depois, né, posteriormente destruir os Estados Unidos. E obviamente que o Trump e Netanyahu não querem isso. É por isso que em Israel, né, está em alerta máximo. Eles já estão com seus caças F-22 e F-35 já na pista, prontos para a ordem de Trump. Se o Trump der o sinal verde, o ataque começa, pessoal. E isso pode acontecer no horário de Brasil até sábado à noite, domingo. Podemos ver, né, ali grandes notícias e isso pode acontecer, ok? O Irã não aceitou as negociações dos Estados Unidos, não está aceitando parar o enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos têm todo o mapeamento, né, das bases de enriquecimento de urânio, das bases que protegem, né, esses locais de enriquecimento de urânio, e sim, eles já disseram que irão atacar, pessoal, e isso será algo conjunto entre Estados Unidos e Israel, e será imediato. O Trump dando o sinal verde, isso irá acontecer e veremos grandes explosões, pessoal. E aí, então, o que nós podemos entender disso? Como que isso vai afetar o Brasil, né? E por que os ayatollahs, eles não estão cedendo, né? Não estão cedendo. E por que o Lula também está em silêncio? O Lula não fala nada. O Lula é amigo do ayatollah. O Lula, ele apoia, né, o regime dos ayatollahs, né? Então, assim, quando a gente pensa em regime do ayatollah, pessoal, a gente tem que lembrar que o Irã é um país persa, ok? Lá no Oriente Médio tem vários povos, né? Várias etnias, né? E no caso do Irã, ele não é árabe, o Irã é um povo persa, ok? O Irã, antes do regime dos ayatollahs tomarem o poder, né, ele era um regime de monarquia, ok? Tanto que o príncipe está exilado hoje em Nova York, ok? Porque lá em 1970 os ayatollahs tomaram o poder e estão até hoje lá, né, comandando e fazendo barbaridades, né? Ou seja, né, a gente viu agora os protestos dos jovens, né, milhares de pessoas na rua, e o que o Irã fez? O que o regime do Ali Khamenei fez? Ele dizimou, ele matou milhares de jovens, sim, são números absurdos, pessoal, são números absurdos, são coisas assim, acima de 10 mil, de 20 mil pessoas mortas, e assim, obviamente que os Estados Unidos e Israel não estão em guerra com o povo persa, né, com o povo do Irã, mas sim com o regime do Ayatollah, esse regime, né, radical, esse regime islâmico que querem a destruição, né, dos povos, né, querem a destruição de uma nação. Como assim, né? Como um povo pode querer a destruição de outro, pessoal? E aí, diante disso, né, diante de todas essas questões, os Estados Unidos, obviamente, com interesse, né, econômico e com também, né, a parceria que ele tem com Israel de defender essa nação, obviamente, todos nós temos que orar
pelo povo judaico, deixando parênteses aqui, né? Eles estão dando o ultimato para o Irã, ok? Dando o ultimato para o Irã para assim, Irã, se você continuar, nós iremos atacar e você será destituído da sua cadeira de ditador aí. Você será tirado, o Ali Khamenei está escondido lá em alguma caverna, ele será tirado de lá, assim como o Maduro foi tirado da sua casa super segura na Venezuela, em Caracas, pessoal. E aí nós vemos a questão do Lula, né? Como que o Lula tá em silêncio em relação a isso, né? Ele não declarou nada, mas também, né, tá cheio de problema aqui no Brasil, né? O cara tá envolvido em mais escândalos. Só que sabemos que o Lula apoia o regime, né? Sabemos que o Brasil tem negócios com ele, obviamente, né? Poderia ter negócios tanto com a ditadura ou sem a ditadura. Mas, em relação ideológico, o Lula apoia, né, o Ali Khamenei e apoia esse regime. Que engraçado, né, o Lula apoiar um regime ditatorial, né, que mata jovens, né, que deixa toda uma população sobre um regime ali de medo, né? Que engraçado o Lula apoiar isso, né, pessoal? Bom, o que acontece em relação ao Brasil e como que isso afeta o Brasil, pessoal? Todos nós temos que entender que o Irã é um parceiro comercial estratégico do Brasil. Sim, lembra que eu sempre falo nos vídeos que o nosso agro é importantíssimo, não só para o Brasil, mas como para o mundo? Sim, pessoal. O Irã, ele faz parte, ele tem um share, né, ele tem uma fatia comercial, né, de compra, né, de produtos agrícolas ali do Brasil de até 30%, ou seja, o Irã compra milho e carne do Brasil. Até agora, qual que é a quantidade de milho que o Irã compra do Brasil? Até 30%, pessoal. E aí, o que acontece quando os Estados Unidos entra numa guerra nesse nível com o Irã, né? Faz esses tipos de ataque nesse nível com o Irã, né? Na verdade, não só Estados Unidos e Israel. O Irã entra em colapso, pessoal. E quando um país entra em colapso, automaticamente pausa o sistema SWIFT dele. O sistema SWIFT é para um país negociar com o outro. É como eles fazem as transações financeiras, né? Por isso que quando os Estados Unidos vai sancionar um país, ele tira o país do sistema SWIFT, aí o país fica ali totalmente isolado, não pode negociar com ninguém. E isso que vai acontecer com o Irã. E acontecendo isso com o Irã passa a não ter ali, né, as condições para comprar o nosso milho. Então o nosso estoque vão ficar nos portos, esse milho vai apodrecer, o agro vai ter prejuízo e aí o que acontece, né? Cai no nosso bolso, pessoal, porque o milho é utilizado para fazer muitas coisas. E a carne, né? O Brasil é um parceiro estratégico do Irã, porque o Irã tem um corte, né? A gente chama de corte religioso, né? Se eu não me engano, é um corte halal que o Irã compra, né? É um corte específico, é um abate religioso que eles fazem, né? Então tem que ali ter um corte específico e tudo mais. E o Brasil também vende esse tipo de corte para o Irã e isso também não terá. Então vai ter um prejuízo para o agronegócio, né, brasileiro, e a gente não pode, né, esperar isso acontecer, né, então o Brasil tem que se preparar. E por que o Lula não tá falando nada, não tá avisando as pessoas, né? Então esse empresário, né, do agro brasileiro, ele tem que estar sempre ali esperto, porque ele vê totalmente um descaso do governo brasileiro para com todas essas questões geopolíticas no mundo, que sim, precisam estar ali com olhos abertos, né, pra gente ver. E o Lula, ele não quer saber de nada, pessoal. O Lula só quer saber de carnaval, de fazer homenagem, de Sapucaí, né, e de ficar falando besteira, né, falando que ele é o lampião do sangue forte, pessoal. E aí, né, o que a gente pode entender? Pô, pessoal, será que os ayatollahs vão ceder? Os Estados Unidos acabou de colocar, né, tanto o Abraham Lincoln, né, são os dois porta-aviões, né, um dos maiores porta-aviões dos Estados Unidos, e o George Bush, né, eles chamam de USS George Bush, né, e USS Abraham Lincoln, né? Então, assim, eles estão ali tá vendo essa faixa aqui de mar? Esse aqui é o Golfo Pérsico, pessoal, dá uma olhada. Esse litoral todo na parte norte do Golfo Pérsico é o Irã. Entende? Né? Você vê que aqui embaixo tem ali, né, os países da Arábia, tem o Catar, do outro lado é o Irã. Então olha o tamanho do litoral, né? E aí aqui onde tem esses símbolozinhos de um navio vermelhinho, né, a gente tem ali o Estreito de Hormuz, que é onde passa, né, todo o comércio que o Irã faz, tanto de petróleo quanto de comida, é tudo recebido por ali, pessoal. Imagina se estoura uma guerra, né? Obviamente que os Estados Unidos vão travar, né, esta região. E sim, o Irã ficará isolado e, obviamente, no caso do Brasil, nós teremos essas consequências que eu disse para vocês, pessoal. Então, assim, tem a questão do petróleo também que eu não falei para vocês, né? Então, assim, o Estreito de Hormuz, né? Por exemplo, se a guerra ela começa, o barril do petróleo, ele explode, pessoal.
né? Então pensa, o Brasil, né, a logística brasileira, ela é toda rodoviária, ela não é ferroviária. E aí pensa, né, o valor do frete, o valor do diesel para o caminhoneiro, né? Então assim, sim, pessoal, se estourar essa guerra no sábado, o valor do diesel vai subir e se o valor do diesel aumenta, você pode ter um parâmetro ali pelo diesel. Se o diesel aumentar, né, que é por onde todas as mercadorias do Brasil, praticamente 90% das mercadorias do Brasil são transportadas, a logística disso é rodoviária, né? Então se o diesel sobe, todos os outros produtos vão subir também, porque sobe o frete, sobe tudo, pessoal. Então, em relação ao petróleo também é isso que a gente tem que se atentar e tomar muito cuidado, ok? E o Lula, ele já desistiu, né? O Lula, ele já não tá mais nem aí pra nada, parece que ele já decretou que ele vai perder as eleições. Ele tá querendo salvar o dele, ok? O Lula tem plano B? Não tem plano B, porque é só ele. O Lula acabou a esquerda, acabou o PT no Brasil, pessoal. É só isso que a gente precisa para nós prosperarmos. Sim, pessoal. E aí, concluindo, teremos, ok, se o Irã não aceitar, se o regime dos ayatollahs não cair, eles não, né, aceitarem as exigências as exigências dos Estados Unidos e Israel, pessoal, teremos o maior ataque em décadas e o Brasil pode pagar essa... O Brasil pode não, o Brasil vai pagar a conta dessa amizade entre ditaduras, né? Porque o Lula... Estamos numa ditadura aqui, né, pessoal? Uma ditadura fria, né? E o Irã é uma ditadura declarada. Então, pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer, ok? Comenta aqui se vocês acham que o Irã vai aceitar ou não. Comenta se você acha que os Estados Unidos tem que ir pra cima mesmo, Israel tem que ir pra cima mesmo. Eu, na minha opinião, acho que tem que ir pra cima, ok? Então, se você quer entender, ok, tudo que tá acontecendo no Brasil e geopolítica, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like. Eu sou o Paulo Vitor do canal PV Disse. Vou pedir pra você não esquecer de compartilhar esse vídeo também, porque é assim que a gente compartilha a verdade e sempre a verdade aqui no Brasil, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.